falamos dos dois erros que dividiram a igreja, né? Que dividiram o cristianismo original, e foi primeiro a regeneração batismal, a hierarquia dentro das igrejas. Isso realmente foi o estopim, né, da divisão das igrejas, tá? E a gente fez uma pergunta semana passada que é a seguinte, né? Será que dois vão andar juntos se tiver dividido, né? Não tem jeito, né? Se não tiver de acordo, não tem jeito. Para a gente saber o que está certo e o que está errado, primeiro a gente tem que olhar para a Bíblia, tá? A gente não vai olhar para o homem, né? Assim, não é o homem, é a instituição. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Não é porque uma instituição ela continua que ela é verdadeira. Eu já vi pessoas pegando, por exemplo, aquele texto do livro de Atos, o conselho do Gamaliel, dizendo, ó, isso se for de Deus, isso aí vai prevalecer. Calma lá, né? Primeiro que Gamaliel, por mais importante que ele tenha sido no judaísmo, ele nunca se converteu. Ele não é uma pessoa crente. Ele não era uma autoridade bíblica para dar um conselho. Você não pode comparar o conselho do Gamaliel com o conselho do Pedro, do Tiago, do João, né, do apóstolo Paulo. Então a pessoa fala assim, ó, essa igreja que é de Deus, porque ela já tem quantos anos, né? Quantos anos já tem essa igreja? Outro exemplo, quando Jesus conversou com a mulher samaritana, estava pregando ontem sobre ela, ela disse assim, olha, vocês dizem que é lá no Monte Sião que adora, a gente fala que é aqui, né, no Monte Gerezim. E dizendo assim, qual é o monte verdadeiro? A verdade é que a religião dela já tinha 700 anos, tinha mais de 700 anos. Então, com uma religião que tem mais de 700 anos, e está lá até hoje, se você for no Monte Samaria, ainda tem uma meia dúzia de gato pingado da igreja samaritana até hoje lá, eles estão lá, né? Assim como o judaísmo continuou, tem prevalecido, ainda que tenha um perfil diferente, né? Mas os samaritanos estão lá. Os mormons, né? Os mormons nem acreditam na Bíblia. E logo, logo eles vão fazer 200 anos. Daqui 10, 15 anos vai ter 200 anos de mormismo. O catolicismo ele tem aí mais ou menos uns 1.700, 1.800 anos. Por isso, não é porque é antigo, é velho, que é verdadeiro. Não é? Então, o fato de uma coisa prevalecer, ou seja, ela ser continuada, não quer dizer que é de Deus, né? A igreja lá, você pega o Hare Krishna, né? Você pega o budismo, você pega o islamismo, são denominações, instituições centenárias, milenares, tá? Milenares, e conduz a pessoa para o inferno, né? Então a questão aí não é a idade, tá certo? E é você olhar para a Bíblia e comparar, calma lá, né? Quando eu olho para a Bíblia e olho para essa igreja, eu vejo os ensinos da Bíblia nessa igreja. Então, o que a gente fez na aula passada foi ver para onde que o catolicismo caminhou, para onde o romanismo caminhou. Eles, com aquela doutrina da regeneração batismal, a hierarquia das igrejas, isso foi só o começo. Então, as igrejas corretas, as igrejas que acreditavam na Bíblia, somente a Bíblia é a palavra de Deus para elas, elas se afastaram dessas igrejas. E o que isso fez, né? Essa igreja, por exemplo, a romanista, depois a igreja de Constantinopla, entre outras, né? Elas foram acrescentando mais erros sobre aqueles outros dois que nós falamos, né? E foi isso que nós realmente falamos na aula passada.
como instituição da missa, reza de defunto, culto à Virgem Maria, doutrina do poder temporal na igreja, canonização dos santos, né? Purgatório, invenção do rosário, a Assunção de Maria, etc. Então, um erro leva ao outro, sem dúvida nenhuma, né? E o que nós vamos ver hoje, né? Hoje o nosso estudo é sobre a perseguição sofrida pelos verdadeiros cristãos, né? Há de se fazer uma diferença no tempo da perseguição. De princípio, todos os cristãos, eles são perseguidos. Depois, há uma divisão no começo do terceiro século, né, das igrejas erradas com as igrejas verdadeiras. E há de se dizer que tanto as igrejas erradas quanto as igrejas verdadeiras, elas eram perseguidas. Depois, quando Constantino casou a igreja com o Estado, a igreja errada com o Estado, aí sim, cristãos passaram a perseguir os cristãos. Mas até o ano de 313, a perseguição foi geral. Se era cristão errado, se era certo, né? Não interessava. Havia uma grande perseguição. Então, é sobre isso que nós vamos estudar, né? Nossa aula hoje fala sobre isso, sobre a perseguição sofrida pelos cristãos, né? Eu vou ler aqui um pouco para vocês. O crescimento do cristianismo veio acompanhado dos ciúmes, ciúmes mesmo, né? A palavra que o Novo Testamento usa é ciúmes e inveja. Ciúmes e inveja dos judeus. Os judeus, o judaísmo, né? A religião judaica tinha inveja, tinha ciúmes daquele grupo de cristãos que se formou em Jerusalém e depois se espalhou, né? E essa inveja, esses ciúmes, por onde o apóstolo Paulo ele passava e começava um novo trabalho, então esses ciúmes, essa inveja acompanhava, tá? Então, aquele crescimento do cristianismo trouxe mesmo, né, essa inveja, esses ciúmes do judaísmo e principalmente das religiões pagãs, sendo estas últimas protegidas pelo império. De princípio, o judaísmo perseguiu e fez vítimas como Estevão e como o apóstolo Tiago. Você sabe que o Estevão, ele foi perseguido, ele foi apedrejado pelos judeus, não foi pelo império, não foi pelo Estado, né? Não foi por uma outra igreja. Então, a primeira perseguição que o cristão sofreu, que o cristianismo sofreu, foi dos judeus. Logo ali no capítulo 3, 4, né, o capítulo 5 e em diante do livro de Atos, você vê que Pedro e João, eles são presos, eles tentam intimidar Pedro e João, dizendo, olha, vocês não preguem mais nesse nome. Quando Pedro ele olha e fala, olha, vê bem se importa mais obedecer a vocês do que a Deus. Para nós importa mais obedecer a Deus do que aos homens. E quando eles apanharam publicamente, eles saíram de lá e foram contar para a igreja, felizes, que eles eram dignos de apanhar pelo nome de Jesus Cristo. Mas o judaísmo foi primeiro, né? O primeiro que perseguiu a igreja foi o judaísmo. Lá no capítulo 12 de Atos tem a perseguição contra o Tiago, e pode fazer uma confusão. Ah, quem mandou matar o Tiago aqui foi o Herodes, foi o Estado, não foi os judeus. Não, calma lá. Lá está escrito claramente que o Herodes, ele só prendeu, cortou a cabeça do Tiago, estava pronto para cortar a cabeça do Pedro para agradar os judeus. Então, a primeira perseguição contra o cristianismo foi dos judeus, né? Só décadas depois o paganismo entrou em ação e, com, é claro, o patrocínio dos imperadores, as vítimas do paganismo se tornaram milhões. As primeiras perseguições contra os cristãos por parte do império foram feitas sem nenhum estímulo das autoridades. O que isso quer dizer? Por exemplo, quando Paulo ele está lá em
quando ele está em Filipos, no capítulo 16 de Atos, ele cura aquela pitonisa, e porque curou a pitonisa, então, os seus senhores prenderam o Paulo e o Silas, levaram eles, né, para um julgamento público, que culminou que eles foram presos com os pés lá no tronco, foi quando Deus mandou o terremoto e teve a salvação do carcereiro. A gente pode dizer que esta realmente foi a primeira perseguição do paganismo contra os cristãos, aquela perseguição declarada, né? Porque lá no capítulo 13, quando eles estão perseguindo os cristãos, e Paulo ele é apedrejado, 14, né? E apedrejado lá em Listra, lá não é o paganismo que está perseguindo, tá certo? Lá quem está perseguindo é os cristãos, né? Os judeus invejosos que saíram da cidade de Antioquia, de Icônio, e foram lá em Listra para apedrejar o apóstolo Paulo. Então ali é uma perseguição dos judeus ainda, tá? Agora, uma perseguição do paganismo, quando eles falam, ó, oh, esses homens aqui estão falando coisa que é contra o nosso costume. Isso está no capítulo 16. E fica mais evidente no capítulo 19, quando Demétrio ele se levanta e começa lá a fazer um alvoroço, né? Até o texto diz que por esse tempo houve um grande alvoroço acerca do caminho. Que alvoroço foi esse? Uma perseguição. O paganismo, então, ele se levanta para dizer: nós estamos contra os cristãos. Tá? Então, já no livro de Atos, a gente vê isso. Só que, tanto no capítulo 16, quanto no capítulo 19, seja em Filipos, seja lá em Éfeso, não tem o patrocínio dos imperadores. Era uma perseguição de religião contra religião. Tá? Os imperadores não se metiam muito nisso, não. Agora, foi Trajano, imperador, entre 98 e 117, que decretou um ofício que o cristianismo em si já constituía um crime e todos os que nele fossem encontrados deveriam ser julgados e punidos com a morte. Então, olha a data, 98, né? De 98 a 117, que realmente houve um decreto imperial dizendo, olha, nós vamos perseguir os cristãos. O cristianismo é um crime contra o Estado. Ser cristão é um crime contra o Estado. Então, irmãos, como é que funcionava isso, né? Todos os que nele fossem encontrados deveriam ser julgados, punidos com a morte, deveriam ser postos em liberdade se renunciasse à sua crença, né? Contudo, o magistrado não era obrigado a procurar os cristãos, tampouco dar atenção a denúncias anônimas. Não era aquela coisa assim, ó, é errado, o cristianismo ele está sendo perseguido, mas não é uma acusação simplesinha lá que, né, a pessoa não tem um inquisitor, não tem uma pessoa caçando pelo em ovo, né? Foi uma perseguição não velada, foi uma perseguição forte, violenta, mas, meus irmãos, não era um caça-bruxas também, tá? Um novo regime foi inaugurado com a ascensão de Cômodo, no ano de 180 a 192. As coisas não ficaram tão cômodas para os cristãos no tempo do Cômodo, né? Éditos foram publicados em Roma e elaborou-se um plano de campanha de extermínio. Enquanto os éditos vigoravam, as perseguições contra as igrejas foram desencadeadas com incrível violência. No ano de 201, Severo VII, ele proibiu conversões ao cristianismo. Maximo decretou a morte dos pastores em 235. Mas nada pode ser comparado com o Edito de Décio, que no ano de 249 promulgou a morte de todos aqueles que eram suspeitos de serem cristãos. Graças a Deus, esse camarada ficou só 2 anos no trono, né? Valeriano, em 257, promulgou leis contra os pastores, contra as reuniões,
e até confiscou as catacumbas, que era o local de culto dos cristãos primitivos, né? Mesmo perseguidas, as igrejas permaneciam de pé e aumentavam cada vez mais. É conhecida as palavras de Tertuliano. Tertuliano ele viveu de 155 a 220 depois de Cristo, tá? E ele foi um pastor, né, um pastor anabatista muito famoso. Ao descrever uma das fases desse período doloroso, ele disse o seguinte: atormentem-nos, torturem-nos, crucifiquem-nos. Na proporção que somos exterminados, aumentamos. O sangue dos cristãos é uma semente. Tertuliano é um dos pais da igreja, um dos mais importantes pais da igreja, considerado pelo catolicismo como um dissidente, um herege, né, depois, porque ele não aceitou o batismo infantil, tá? Então, infantil não, a salvação pelo batismo. E o batismo infantil também, naquele tempo, já estava com as asinhas saindo de fora, né? Sobre as perseguições desse período, o historiador católico, né, o Gordon Albion, ele escreveu o seguinte: durante 250 anos, os cristãos sempre estiveram sujeitos à prisão e à morte. Embora a ação contra eles dependesse em grande parte do zelo dos governadores locais e dos delatores, oficialmente o nome de cristão bastava para condená-los. O processo contra um cristão tinha início com a chamada custódia livre ou militar, uma espécie de prisão domiciliar, como aconteceu, né, com o apóstolo Paulo, ele ficar preso a um soldado, ou uma custódia pública, sendo o prisioneiro acorrentado numa prisão onde passava fome ou sede. Paulo passou por isso também. Quando ele foi preso em Filipos, ele não estava numa custódia domiciliar, ele estava numa custódia pública, né? E depois, né, em seguida, vinha um interrogatório, em geral público, mas sem nenhuma testemunha de defesa, exceto o cristão acusado, que podia obter liberdade imediatamente, negando a fé. Então, eles deixavam a pessoa presa, em casa ou na cadeia, e, né, em casa ele tinha um pouco mais de liberdade, na cadeia passava fome, passava frio, passava, né, todas as necessidades possíveis, até o dia do julgamento. Quando chegava o dia do julgamento, era simples, ou negava a fé ou morria, né? Se não morria, ele sofreria algum outro tipo de pena, né, uma condenação aí que podia equivaler a uma morte, né? E então, finalmente vinha a sentença que variava de banimento ou degredo. Banimento é quando ele pegava a pessoa e mandava embora do país, né? Falava, você suma daqui, e mandava a pessoa sem dinheiro, sem a família, sem ninguém. Ele ia viver aí, meus irmãos, o famoso desterro, né? Manda ele embora dessa terra. Mandava a pessoa embora. Trabalho nas minas ou pedreiras da Sardenha. O Império Romano fazia muito isso com seus desafetos, e os cristãos se tornaram desafetos do império. Então, muitos imperadores pegavam os cristãos, levavam eles para sofrer lá naquela pedreira, né, da Sardenha, quebrando pedra o tempo todo para fazer as famosas ruas, como é que fala, as estradas romanas, né? Seja na Sardenha, na África, no Egito, na Palestina, né? A pena de morte pelo fogo, que era muito cruel, né? Por animais selvagens na arena, tem muitos filmes, né, que falam sobre isso. Você já deve ter visto algum filme onde uma pessoa é jogada para lutar com os leões e tal, né? Pela crucificação ou afogamento. Às vezes a pessoa tinha que morrer como Cristo, ou afogado, né? Eles amarravam os pés e a mão de uma pessoa e jogavam no rio, tá? E também o confinamento nas galeras. O que é isso aqui, né? Isso aqui está na Enciclopédia Católica, História da Igreja Católica. A pessoa era cristã e, como punição, eles mandavam ele para a galera.
Galera são os navios antigos, eles não tinham motor. Os navios antigos, eles também não tinham vela, né? Os navios antigos, eles tinham remo, sabe? E o remo, muitos, enquanto lá em cima as pessoas estavam andando, tinha o capitão, toda a tripulação, né? E mais os passageiros. Embaixo, como tem nos navios, né? Tem um motor do navio, a máquina era, né? A pessoa ficar remando, né? Remando, remando. Então eles mandavam um cristão lá e ele não saía mais, porque quem ia para a galera era só condenado, né? Hoje a gente brinca, eu vou para a galera, né? Eu nem imagino o que é galera. Então a galera, a pessoa remava até morrer, né? Ele não ia sair dali mais. Talvez recebia comida, coisa e tal, vivia 4, 5 anos, né? Eu não acredito que a pessoa conseguiria viver muito mais que isso numa galera, mas ele morria, né? Não tinha jeito, ia chegar ao ponto de morte. Então essas eram as perseguições que os cristãos sofriam pelo Estado, pelo imperador, pelos governadores, né? E as perseguições tiveram um lado positivo, né? Qual é o lado positivo das perseguições? É o testemunho. É o testemunho das pessoas que eram perseguidas, que morriam, que eram presas, desterradas. Aliás, meus irmãos, é nesse momento de dificuldade que o nosso testemunho, ele realmente ele faz a diferença. Veja, o apóstolo Paulo, ele foi preso, né, sumariamente julgado, jogado na prisão. Antes de ser jogado na prisão, ele acabou sendo surrado, surrado, surrado. Ficou lá na prisão, banhado no seu próprio sangue, com os pés amarrados para cima no tronco, tanto ele quanto Silas. E eles deram um testemunho. Em vez deles ficarem reclamando, o que eles fizeram? Eles ficaram cantando, orando, agradecendo a Deus, falando com Deus. Era isso que eles fizeram, faziam. Né? Eu estava dizendo, né, na semana passada, eu cheguei a comentar para vocês, né, dos 40 soldados, né, que eram cristãos e eles foram presos porque eles eram cristãos pelo imperador e mandados lá naquele lago de gelo, e eles ficaram fiéis até a morte, com exceção de um que não morreu, né? E o camarada que foi deixado para cuidar dos 40 até morrer, é só eles renunciar que eles saíam de lá, mas nenhum, teve um que renunciou, né? Então, no outro dia tinha 39 cadáveres. O testemunho dos 39 foi tão grande, mas tão grande, que os carcereiros não, né? O centurião que estava olhando eles para morrer se converteu. E a música que eles cantavam lá naquele lago era: Senhor, 40 mártires para ti, permita que amanhã tenha 40 mártires para ti. Só que no outro dia só tinha 39, porque um deixou. E aí, na manhã seguinte, então, o testemunho deles foi tão forte que o centurião ele entrou no meio lá daqueles cadáveres e disse: 40 cadáveres para o Senhor. Vai ter 40 cadáveres. Ele foi o 40º. Então, meus irmãos, o testemunho desses cristãos foi muito poderoso. Como disse o Tertuliano, né? O sangue dos cristãos é uma semente. E de fato é. Você pode ver, existe igreja perseguida hoje na China, igreja perseguida em alguns países ali, daquela janela 10 por 40, né? Onde o islamismo, às vezes aquelas religiões animistas lá da África também perseguem os cristãos. Agora a gente vai ter aqui uma perseguição na Bolívia. E, meus irmãos, quando a perseguição acontece, junto com a perseguição, vem o testemunho. E esse testemunho ele é muito forte, ele é muito poderoso. Você lembra que Jesus morreu na cruz?
E quando Jesus estava morrendo na cruz, o centurião foi lá, jogou aquela lança, furou ele, né? Mas aí, irmãos, teve um testemunho. Teve um testemunho daquele homem que disse: Este homem é um santo homem de Deus, ele é justo, né? Então, não foi só ele, o próprio ladrão na cruz disse: Nós estamos aqui porque merecemos, esse homem mal nenhum fez. Então, aquele testemunho da cruz. A cruz, meus irmãos, que é um escândalo para os judeus, é uma loucura para os gregos, para nós é um testemunho, né? E converte muita gente. Então, continuando aqui, né, a firmeza e a aceitação deles diante das atrocidades despertava a curiosidade dos pagãos em querer conhecer o movimento. Que Deus é esse que as pessoas estão dispostas a morrer por esse Deus? Quanta diferença do paganismo, né? No paganismo, eles tinham aquela adoração aos seus deuses, e eles pegavam uma pessoa lá, né, uma criança, uma moça pura, ou pegavam alguma outra pessoa e levava até no altar e sacrificava aquela pessoa para o deus pagão. Mas a pessoa que ia ser sacrificada ficava se debatendo, gritando: não, 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 não. Aí vem o cristianismo, onde não tem um altar, onde não tem um ídolo à vista, nada. E o cristão diz: Eu estou pronto para morrer pelo meu Senhor, por Cristo Jesus. Então, isso impressionava os pagãos, impressionava as pessoas. Aquele amor por Jesus Cristo. Meus irmãos, o nosso amor por Jesus Cristo continua a impressionar as pessoas. Se você ama Jesus, você vai causar uma impressão. Se você for perseguido no seu trabalho, se você for perseguido na sua casa, na rua, onde você estiver, porque você é um cristão, seu testemunho vai ser muito forte. Se você realmente der um bom testemunho nessa hora, né? Se você glorificar a Cristo, apesar de todos os problemas, o seu testemunho é muito forte. Então, né, tá aqui. Outra bênção que veio pela perseguição foi a necessidade de formar o canon, que é o catálogo, né, dos livros conhecidos como inspirados do Novo Testamento, né? Já já vou explicar isso aí. Então, são dois benefícios que a perseguição trouxe de imediato. Primeiro, o testemunho, mais pessoas queriam conhecer o movimento. Segundo, é que por causa da perseguição, foi necessário formar o canon, os 27 livros do Novo Testamento para ser ajuntados com os 39 do Velho Testamento. Bom, nós estamos falando de perseguição, né? A perseguição contra os anabatistas, né? Nesse primeiro período. Bem, teve duas fases a perseguição contra os anabatistas. Até o ano de 250, né, como eu disse, a perseguição era geral. Todos os cristãos eram perseguidos. Só que em meados do terceiro século, como a gente viu, houve uma separação do cristianismo. As igrejas erradas, irregulares, e as igrejas regulares ou corretas, porque seguiam a Bíblia do outro, né? Mas os dois levavam o nome de cristãos. Então, meus irmãos, mais ou menos durante uns 60, 70 anos, os cristãos, tanto o certo quanto o errado, de 220 até o ano de 320, né? Os cristãos verdadeiros e os cristãos que não eram assim tão fiéis à Bíblia, eles foram perseguidos pelo Estado. Os imperadores perseguiam, eles não queriam saber se era batizado para salvação, se não era batizado para salvação. O imperador, o Estado, ele não estava preocupado com detalhes doutrinários.
a preocupação deles não era com o dogma, né? Mas se aquela pessoa em si, ela seguia Jesus Cristo. E, meus irmãos, eles seguiam Jesus Cristo, o nome de Jesus Cristo. E por isso foram perseguidas juntos, tanto as igrejas mais fiéis, quanto aquelas que já estavam se desvirtuando da palavra de Deus, né? Então, até essa primeira fase, os anabatistas, eles são perseguidos junto com as igrejas erradas, junto com os católicos. Então, tanto o católico quanto o anabatista, eles foram perseguidos, né? E não foi fácil, não, né? É, havia momentos em que o imperador ele obrigava os cristãos a fazer um sacrifício para um deus pagão. E o deus pagão, né, é claro, não tem nada a ver com isso, mas o cristão, ele ou ele oferecia esse sacrifício, ou ele morria. Isso até causou um dilema muito grande, um problema grande, né, que ajudou a separar ainda mais as igrejas, é que quando veio a perseguição, né, do Décio, foi uma das perseguições mais violentas contra o cristianismo, muitos pastores sacrificaram para os ídolos, para não morrer. E eles fizeram isso, né? Saiu uma lei lá, olha, quem não sacrificar para os deuses vai morrer. Foi um momento muito parecido com o que aconteceu com Daniel lá na Cova dos Leões, ou com os amigos de Daniel, né? O Sadraque, Mesaque e Abidnego, lá juntamente com o rei Nabucodonosor. Por quê? Porque o Sadraque, o Mesaque e o Abidnego, pegando os três como exemplo, eles decididamente eles se opuseram àquela lei de ir lá e adorar o ídolo. Né? Tocou a trombeta, trocou o sino, né? A cítara. Eles não se curvaram, eles não se rebaixaram, não se abaixaram para aquela estátua. E eles disseram: nós não vamos fazer isso. Foi quando Nabucodonosor disse: bom, né, vamos ver qual é o Deus que vai livrar vocês então. E mandou aumentar o fogo 7 vezes mais. Mas eles disseram: saiba, rei, que se Deus quiser, ele pode nos livrar. E Deus livrou. E foi um grande testemunho para o rei Nabucodonosor. Mas aqui, nesse período do Décio, os cristãos obrigados a sacrificar os ídolos, muitos pastores sucumbiram. E vocês sabem que se o pastor sucumbir, se o pastor ele está ali, começa a adorar um ídolo, outras pessoas vão fazer a mesma coisa. E aí houve uma divisão maior ainda, né? Se os cristãos já não estavam se bicando, muitas igrejas que estavam seguindo a Bíblia, seus pastores, eles estavam firmes. Não, não, a gente não vai, né? Enquanto que naquelas outras igrejas já havia aceitação para não ser tão perseguido, não precisar morrer. Então, vai lá, faz um sacrifício, volta a ser cristão, não tem problema nenhum, né? E aconteceu que teve aí, meus irmãos, um pastor, né, muito conhecido, que é o pastor de Cartago, né, o Félix. Ele sacrificou para os ídolos, né? E você sabe, o pastor de Roma, o pastor é, de Jerusalém, de Antioquia, de Éfeso, eles eram pastores que se destacavam, né? E as igrejas da Ásia, sabendo que o pastor de Cartago fez um erro tão grave desse, ficaram muito injuriados, né? Isso não é possível que ele tenha feito uma coisa dessa. E disse, esse homem não pode ser um cristão. E a igreja de Roma apoiou, disse, não, não tem problema nenhum, né? E ele acabou voltando para o posto de pastor sem maiores gravidades. A verdade, meus irmãos, é que o pastor ali naquele momento, né, deveria ter aguentado firme, não aguentou, né? Acabou que ele sucumbiu e tudo mais. Mas isso causou mais divisão ainda
no meio dos cristãos. Se o negócio já estava tenso, piorou muito, porque os regulares apoiando que ele não deveria mais voltar para o posto. Os irregulares dizendo, não, ele precisa dar uma segunda chance. Aí o negócio descambou mais ainda, né? Então, meus irmãos, nesse intervalo, surgiu um outro problema, né? Aquele que eu falei para vocês das escrituras. Por quê? Eles não estavam sendo mortos só porque eram cristãos, mas porque eles seguiam a palavra de Deus. E geralmente os imperadores, eles rejeitavam o ensino, né, dizendo, olha, a gente tem que eliminar o cristianismo, eliminar a doutrina cristã. E aí ficou aquele negócio, ó, cada igreja tinha os seus livros, né? Cada igreja talvez já tinha o seu exemplar do Novo Testamento, do Velho Testamento. Foram textos que foram se formando através dos tempos, por uma operação milagrosa do Espírito Santo. Mas aí é o seguinte, né? Tinha muitas pessoas que tinham livros que não eram do canon, né? Como tem até hoje, esses livros apócrifos aí, essas coisas. Então surgiu uma pergunta: olha, nós estamos morrendo porque seguimos a Jesus Cristo. Nós estamos morrendo porque nós cremos na Bíblia. Mas o que é Bíblia e o que não é Bíblia? Qual livro é sagrado e qual livro não é sagrado? E, irmãos, é só por um milagre de Deus que nós temos a Bíblia. A Bíblia, assim como Cristo vindo, é um grande milagre de Deus. Tanto o verbo que se fez carne quanto o verbo escrito são dois milagres maravilhosos de Deus. Então, meus irmãos, a igreja, durante a perseguição, a igreja, durante os anos mais críticos, vivendo sob um fogo cruzado vindo do império, ela teve que criar o canon, e teve que, né, mostrar ali qual livro é ou qual livro não é para ser seguido. Foi quando formou os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Foi quando as cartas paulinas foram aceitas. Foi quando as cartas de Pedro, Tiago e João foi aceita. Foi quando o livro de Hebreus foi aceito. Foi quando o livro de Apocalipse foi aceito também. Livro de Atos, a história da igreja. Então, meus irmãos, através do Espírito Santo, eles tiveram essa sabedoria de formar o Novo Testamento. E nós cremos piamente que a palavra de Deus é divinamente inspirada. Isso não há nenhuma dúvida. Eu acho que nós não temos nenhum aluno aqui que tenha alguma dúvida que a Bíblia é a palavra de Deus. Não é? Mas isso se criou durante essa perseguição, como eu disse. Os cristãos, tanto os regulares quanto irregulares, eles estavam sendo perseguidos de uma forma igual. Tá? Aí veio a segunda fase da perseguição, e mais cruel do que a primeira. Né? E por incrível que pareça, agora os, os perseguidores, né, não eram os imperadores. Eles estavam por trás com seus éditos, estavam por trás com seus soldados, estavam por trás com a sua força, né, a força do Estado, mas quem realmente julgava quem deveria ser perseguido ou não eram as outras igrejas cristãs. Então, se no primeiro período cristãos regulares e irregulares foram perseguidos juntos, a partir de 313, os cristãos verdadeiros foram perseguidos por cristãos nominais. Eu vou ler um pouco aqui. Em 313, com o Édito de Milão, Constantino fez cessar a perseguição aos cristãos em todo o império
e gradualmente foi cumulando-os de favores. O imperador logo percebeu a clara divisão entre os cristãos, perceber a importância de ser apoiado pela hierarquia de uma religião poderosa, mas precisava que essa hierarquia fosse unânime em sua fidelidade ao Estado. Assim, embora pagão, ele presidiu concílios da igreja e obrigou-os a unificar-se. Então, os primeiros concílios da igreja ali foi, foi ah, realizado com o chamamento do imperador. Vamos unir novamente esses cristãos, né? Dizia ele. Vamos pegar, vamos colocar tudo num bolo só. Aí a gente coloca um líder entre eles, e esse líder vem e se reporta a mim, e eu mando na igreja também, eu mando no tudo, né? Então, mando no império, não estou conseguindo mandar nesses cristãos, olha como o diabo é astuto, né? O diabo, meus irmãos, a parábola do semeador, ela é perfeita quando se fala de perseguição, né? Veja, a semente ela cai na beira do caminho e vem o passarinho e come, que representa quando a palavra de Deus está sendo anunciada. Se o diabo conseguir tirar a palavra do coração, né? Se ele vai lá e fala assim, essa palavra faz de tudo para a palavra não entrar, não penetrar no coração. Depois, com as pedras, vem a tribulação, vem a angústia, né? Ele trabalha para atormentar, levar tristeza, levar a dor, para que a pessoa renuncie à fé. Depois, meus irmãos, vem os cuidados desta vida, as riquezas, a soberba da vida. Quando ele não consegue por perseguição, veja só, né? Tem pessoas que são crentes, entregaram a vida para Jesus, e às vezes já foi, meus irmãos, assim, perseguido por causa de Cristo e tudo mais, e permaneceu firme na palavra, permanece firme na palavra. Aí o diabo vê, puxa vida, eu estou fazendo ele sofrer e ele continua firme. Já sei, eu vou dar um bom emprego para ele, eu vou dar dinheiro na mão dele, eu vou fazer a vida dele melhorar. E aí eu digo isso de experiência, tá? Geralmente as pessoas não se afastam da igreja quando tudo está mal. Geralmente as pessoas se afastam da igreja quando elas têm dinheiro e elas têm para onde ir no domingo de manhã, no domingo à noite. Eles têm um carro novo para passear, eles têm uma chácara, compram uma chácara, não pode ir mais na igreja porque tem que ir na chácara, visitar a chácara. Vive a sorrisos e passeios e se esquece de ir na igreja. Então você vê isso na parábola do semeador. Mas a semente prevalece, nasce num coração, esse coração vai produzir 30, 60, 100, né? Finda-se, acaba-se a parábola do semeador, logo começa a parábola do quê? Do trigo e do joio. Então, se o Satanás ele não consegue, pelos tormentos ou pela alegria, né, tirar uma pessoa da sua fé, da igreja, afastar a pessoa, então ele tenta fazer isso misturando. Ele entra no meio da igreja e transforma aquela igreja. Ela entra na vida da igreja, mundaniza aquela igreja. É o joio no meio do trigo. Geralmente isso acontece quando a igreja está dormindo, como acontece na parábola. Estão cegos, o mundo está penetrando dentro da igreja e eles nem percebem. Olha, o Constantino, ele se batizou um dia antes de morrer ou no dia da sua morte, porque ele acreditava na salvação pelo batismo, como ensinava as igrejas erradas. Mas ele se tornou um cristão porque ele viu um sinal lá no céu, né? E disse que aquele sinal ele ia vencer. E ele colocou aquele sinal no exército dele e acabou que venceu mesmo uma batalha lá. E convencido que aquele sinal deu a vitória para ele, ele se tornou um cristão e obrigou que todo mundo fosse cristão.
Então, irmãos, as igrejas erradas que apoiaram, né, ele chamou a igreja para um casamento. Ó, nós não vamos perseguir mais vocês. Vocês agora são nossos amigos, nossos convidados. A igreja e o Estado vai andar junto, não vai ter problema mais. Tem algumas regrinhas que vocês têm que seguir, né? Então, houve o casamento da igreja com o Estado. Isso aconteceu no ano de 313, no período em que Constantino ele se tornou imperador. Olha, irmãos, isso que eu estou falando para vocês pode ser visto em qualquer livro de história da igreja, ou livro da história secular mesmo, a importância de Constantino dentro da Igreja Católica. Para vocês terem uma ideia, a, a cidade, né, havia uma capital oriental do Império Romano que se chamava Constantinopla. A cidade de Constantinopla, ela foi uma cidade construída por Constantino, né? E ela se tornou o centro do catolicismo da antiguidade, juntamente com Roma. Então ficava Roma e Constantinopla. Você pode ver isso na história da Igreja Católica. A Igreja de Roma, ela, ela, assim, os ritos dela, por ser de Roma, era latim, né? E Constantinopla, o rito dela era grego. É por isso que hoje nós temos a Igreja Católica Apostólica Romana. E nós temos a outra igreja chamada Católica Ortodoxa Grega. Orto quer dizer correto, dox quer dizer doutrina. Então, uma igreja doutrinariamente correta grega. Para você ver, essa igreja de Constantinopla, ela, por muitos anos, ela foi mais importante que a de Roma, dentro do catolicismo. Rivalizava as duas, cada uma tinha um papa, cada um, né? Então, as duas realmente, elas brigaram do começo ao fim pela hegemonia, para ver quem que mandava no mundo católico, né? E tanto os católicos romanos quanto os católicos ortodoxos gregos, eles passaram a perseguir os anabatistas. Você sabe, porque batizavam de novo, né? Mas veja, irmãos, como é que começou a crescer a Igreja Católica Romana ou Ortodoxa a partir de Constantino? Você tem a sua igreja, você sabe como é que você chegou na sua igreja. Com certeza, a Bíblia diz, e aconteceu isso com você, a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Então, nós entregamos a nossa vida a Jesus quando nós ouvimos a palavra de Deus, a palavra da salvação. Isso se chama conversão, a conversão verdadeira, genuína. Agora, não funcionava mais assim na Igreja Católica Romana, nem na Ortodoxa Grega, aonde havia ah, igrejas, né, nas cidades do Império, onde havia igreja católica, todo mundo tinha que ser católico, todo mundo tinha que ser ortodoxo, a pessoa não tinha opção. Quem não era católico, quem não era ortodoxo, morria. E os anabatistas não obedeciam o rito deles, vocês sabem. Os anabatistas continuaram firmes na palavra de Deus. Não abriram mão do batismo somente de pessoas crentes. Né? Rejeitaram a idolatria, rejeitaram a hierarquia, a regeneração batismal, missa, culto aos santos, mariolatria. Então, eles não aceitavam nada disso, enquanto que essas duas igrejas, elas brigavam entre elas, né? Mas concordavam em tudo isso, e eram dirigidas pelo Estado. Né? O Papa servia o Estado,
E depois teve um tempo que o Papa se tornou o próprio Estado, mas isso faz parte de outra história. Mas só para você ver que até o ano de 313, todos os cristãos foram perseguidos iguais. A partir de 313, cristãos fiéis passaram a ser perseguidos por cristãos nominais, só de nome, né? A pessoa estava lá, ó, a partir de hoje você vai ter que ser cristão. Ah, tá bom, eu aceito, né? Era assim a coisa, nessas igrejas erradas, né? E aí, meus irmãos, a aliança das igrejas erradas com o Estado fortaleceu os cristãos nominais, ficaram muito fortes. Se eles eram em menos número até 313, a partir de 313, eles se tornaram muito maiores. Então, a aliança entre as igrejas erradas com o Estado fortaleceu os cristãos nominais. Os bispos metropolitanos das igrejas erradas tornaram-se mais fortes do que eram. O bispo de Roma logo despontou como soberano sobre os demais. Até algumas igrejas erradas, vendo nesse casamento cessar, perdão, até algumas igrejas verdadeiras, né, vendo nesse casamento o cessar da perseguição, mudaram de lado, diminuindo consideravelmente o número daqueles que permaneciam fiéis às Escrituras. Foi assim que nasceu a tão poderosa Igreja Católica. A palavra católica significa universal. Hoje tem a Igreja Universal, né? Católico. Né? Dê uma olhada nesse nome, Olos. A palavra católico, ela é uma junção de duas palavras gregas, né? Kata significa segundo e olos significa todos. Ou seja, quando junta essas duas palavras, significa igreja para todos, ou igreja de todos. Entenderam? Por isso tem essa palavra católica. Então existe, até hoje existe, a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Católica Ortodoxa Grega, que é essa que tem na Rússia, na Ucrânia, na Hungria, na Grécia, na Turquia, na Armênia, é, as igrejas cóptas lá no Egito, na Etiópia, em algumas partes do norte da África. Eles não são poucos, não. Né? E são mais antigas por causa dos patriarcados. O patriarcado de Jerusalém, por exemplo, é mais antigo que o de Roma. Tem o patriarcado, meus irmãos, de Moscou, patriarcado lá, né, das igrejas da Ásia. Eles ainda têm o patriarcado da Armênia. Então, eles são fortes, eles não, né? Aqui no Brasil, nós temos a igreja maronita, né? Quando os armênios vieram, e existe a igreja maronita e tudo mais. A família do irmão Félix era maronita. Então, eles são, assim, católicos como os outros, tá certo? E com a diferença está em que a adoração em relação às imagens difere um pouco. Nas igrejas ortodoxas, eles não adoram ídolos, no sentido que se é feito de gesso, de pedra, se é feito de ferro ou madeira. Então, existe uma escultura, né? Um ídolo de escultura. Eles não aceitam adorar esse ídolo feito desse jeito. Mas eles adoram se for desenhado. Só pode ser no desenho, não pode ser uma escultura. Qual que é a diferença, né? Se o ídolo está no papel ou se ele está numa madeira.
se ele é esculpido ou se ele é desenhado. Não é para adorar ídolos, né? Ele pode estar de qualquer jeito. Aliás, o ídolo podia estar nem desenhado e nem numa escultura, pode estar no coração, que já é errado, não é verdade? Então, eles brigam por isso. Até hoje, a briga dos dois tipos de catolicismo refere-se a isso, né? A esse tipo de adoração. E também porque um tem o rito grego, que é o ortodoxo, né? E o outro é o rito romano, latino. Um rezava a missa em latim, o outro rezava a missa em grego. É a mesma coisa, né? Só muda aí, é pouca coisa que muda, tá? Meus irmãos, então, protegidos e armados com o apoio dos imperadores, as igrejas erradas mostraram a sua verdadeira face, que era a face da intolerância. Foi revelado um caráter depravado que nada tinha de Cristo nem em Cristo. Liderado pelo bispo romano no Ocidente e pelo bispo de Constantinopla no Oriente, as igrejas irregulares passaram a perseguir cruelmente as igrejas fiéis. Proibiu-se aos anabatistas o direito de culto. Proibiu-se a livre interpretação das escrituras. Proibiu-se o rebatismo, né? Não podia batizar membro da igreja deles. Quem não pertencesse à igreja oficial ou católica seria perseguido e condenado à morte. Qualquer pessoa que fosse rebatizada pelos anabatistas sofria a pena de morte. Os pastores anabatistas foram condenados à fogueira, afogamento, à tortura e toda sorte de assassinato e extermínio possível. Cabe aqui mencionar um relato muito significativo do historiador Spero Virones, né, em seu livro Bizâncio e Europa, quando comenta a união do Estado com a Igreja no tempo de Constantino. Constantino tornou-se generoso protetor da Igreja, que passou a sustentar com valiosas ofertas e privilégios, ao mesmo tempo que passou a confiscar os tesouros dos templos pagãos. Ele deixou de perseguir os cristãos para perseguir os pagãos. Mano, vê se dá certo isso. Mas ele começou a fazer doações generosas para as igrejas erradas. E aí eles começaram a construir os seus templos suntuosos, suas matrizes, suas enormes catedrais. Você vai ver que a construção de prédios de igreja coincide justamente com a entrada de Constantino como patrono da Igreja Católica. A própria mãe de Constantino, né, foi lá em Jerusalém e construiu uma igreja em Jerusalém, em homenagem. Até hoje, né, tem lá o local onde foi feito isso. Muito bem, né? A igreja adquirira milagrosamente um patrono magnânimo, mas aceitara simultaneamente um poderoso Senhor. Ou seja, o chefe da igreja não é mais Cristo. Já era o Papa, né? Mas agora o chefe da igreja, nem o Papa não era mais, era Constantino. Né? A tradição dos imperadores romanos, como pontífices máximos, manteve-se de forma modificada no César o papismo. Como é que o Papa é chamado? Pontífice máximo. Da onde tiraram isso? Tiraram isso do Império Romano. Constantino usou seu poder e prestígio na tentativa de sanar as disputas que agora surgiam entre os bispos. Quando quis pôr fim ao conflito donatista, viu-se obrigado a reunir um concílio, a exilar prelados, a empregar a violência. Foi ele quem tomou a iniciativa de reunir um concílio ecumênico
que trouxe os bispos em Nicéia e os manteve às expensas do Estado, quem presidiu, orientou as deliberações e levou os prelados a aceitarem as soluções teológicas que defendia. Então foi Constantino, meus irmãos, que fez lá e fez e aconteceu, e os pastores, os pastores das igrejas erradas, eles se submeteram, das igrejas corretas, continuaram daquele jeito, né? Independência ou morte. O imperador tornou-se chefe da igreja. A existência de um Estado concentrado permitia ao imperador sujeitá-la à sua vontade. Livro Bizâncio e Europa, editora Verbo, Lisboa, página 26 e 27. Então, irmãos, essa história não é a história da carochinha. Ela existe até hoje, né? Continuada na Igreja Católica Romana, na Igreja Ortodoxa Grega. E os anabatistas foram perseguidos pelos dois, tanto pelos romanos, pelos gregos. E é isso que nós vamos ver na semana que vem, tá? Na semana que vem nós vamos continuar esse nosso estudo e vamos identificar, começar, né, a identificar os grupos anabatistas nesse período sombrio entre 250 até 1600, tá bom? É isso que nós vamos estudar a semana que vem, correto? Muito bem, alunos, nós temos alguma pergunta hoje? Alguém quer fazer alguma pergunta? Você esteja à vontade para fazer, tá? Ninguém tem uma pergunta? Então tá bem. Então, pastor, até na própria história mesmo, a gente vê que Constantino, com esse casamento que ele conseguiu fazer com as igrejas erradas, ele obteve um poder astronômico, tanto nas guerras como também no próprio império, para expandir o império, né? Eu lembro que eu estudei isso em história. É assim, né? Ele aproveitou a força que já havia na igreja, a igreja já era forte, e ele uniu o útil ao agradável, né? E juntou o sujo com o mal lavado. E ficaram fortes mesmo, né? Quando você consegue unir o poder temporal com o poder espiritual, em todos os sentidos fica muito forte. E por isso que o Estado ele tem que ser leigo, né? Ele não pode ser jamais, né? Ele pode unir a força temporal com a força que vem da igreja, não pode, né? Mas alguém tem alguma pergunta, alguma consideração? Pode aproveitar aí. Está falando alguma coisa aí? Camila ou Aparecida? Então, pastor, esse casamento deles tem até um filme que ele usava a seguinte frase: ir contra a igreja é ir contra Deus. Não, com certeza, ir contra a igreja verdadeira é ir contra Deus. Não há dúvida disso, né? Não, no caso eles usavam esse termo, mas igrejas erradas, né? Com esse casamento da igreja ao Estado, né? E Pois é. realmente é o que o senhor falou, os anabatistas, no caso, se rebelavam, eram mortos Sim, direto durante séculos é. por não concordar por esse erro aí, né? Muitos, muitos e muitos anos. Foram 1.200 anos de perseguição. Isso você pode ler até na Enciclopédia Barça, se você quiser, né? Enciclopédia Britânica Barça. Mas foram 1.200 anos ininterruptos de perseguição contra os diversos grupos anabatistas que se formaram através dos séculos, né? Justamente por isso. Né? Isso é verdade. Muito bem, pessoal. Então vamos chegando ao fim da aula, né? Já que ninguém mais vai perguntar mais nada, então eu agradeço que vocês estão assistindo às aulas. Já estamos bem andados, né, no nosso estudo. E eu espero que você esteja aprendendo alguma coisa, né?
Pelo menos que chegue no final lá do semestre, você seja edificado de alguma forma, tá? Deus possa estar abençoando vocês. Obrigado, pastor, pela aula. Muito claro a aula. Muito clara. Para mim, pelo menos, não tem nenhuma dúvida da matéria. Amém. Pode falar, Cleiton. Deus que abençoe, pastor. Já vi que naquela época lá o pessoal parece que era mais firme, aguentava, tipo assim, ia até a morte, né? E hoje a gente tem essa liberdade e o que mais a gente tem é o medo de que as pessoas vão falar da gente. Ah, ó o crentinho aí, ó o cara aí, não sei, ó o fanático aí, né? Hoje, a perseguição, hoje aqui, pelo menos aqui no Brasil, é dessa forma, né? Tipo assim, como na China, em Bolívia, nesses países comunistas, é diferente. Mas aqui a gente tem tudo para levantar a bandeira de Jesus e falar. Amém. E isso aí, Cleito, a nossa geração, ela não é só uma geração amedrontada, é uma geração acomodada, né? Vou lançar um desafio aqui na minha igreja, né? Isso aqui vocês, eu acho que muitos já conhecem esse livro, né? Que se chama As Quatro Leis Espirituais. É um método muito simples de evangelismo que tô aqui, né? Tô aprendendo e eu acredito que os pastores que usam esse método, eles são bem beneficiados com as quatro leis espirituais. Mas qualquer adolescente, qualquer criança, né, ou mesmo um irmão, e com facilidade usando esse material, com 5 minutos, ele evangeliza uma pessoa. Com 5 minutos, 10 minutos, ele evangeliza uma pessoa. Só de ler, não precisa nem explicar muita coisa, só ler o livrinho, né? Quatro leis espirituais. E o medo, né, a vergonha, nos impede de ter 5 minutos com alguém e evangelizar essa pessoa, né? Então, estou tentando aqui aprender para poder ensinar os irmãos. Eu acredito que esse ano aqui na nossa igreja, não sei se os irmãos repararam, né? O nosso tema esse ano é Um Coração para Missões. E estamos tentando ter um ano missionário aqui na igreja. E não é fácil, viu, irmãos? Vem muita perseguição, vem muito problema, né? Só que dá muito resultado. Deus tem abençoado muito, né? Tem pessoas se aparecendo na igreja, pessoas se decidindo para ser batizado. Então, quando a gente decreta um ano de missão, Deus, ele assim, o diabo, Satanás, ele abre as portas do inferno lá para tentar. Mas Deus, ele vem para agir também e mover muitos corações, viu? Para entrar nesse assunto seu aí, né? Que antigamente o povo era mais corajoso. E era mesmo, né? Como disse Paulo, para mim o viver é Cristo, morrer é lucro, né? Mais alguma consideração? Então tá bem, pessoal. Olha, eu agradeço vocês de ter ouvido essa aula. Na semana que vem nós vamos começar a falar dos Anabatistas de uma forma mais clara. E eu estou feliz, né? Tem muitos alunos hoje, quase que o grupo está completo aqui. E louvado seja Deus por isso, tá? Então, boa noite para vocês. Se você não jantou ainda, vai jantar, né? Eu também vou jantar daqui a pouco. Que Deus possa abençoar ricamente a vida de vocês. Boa noite, Camila. Boa noite, a irmã da Camila. Boa noite, pastora Gilson. Boa Tá? noite. Boa noite, pastor. Obrigada. Boa noite Boa aos noite a irmãos. todos. Boa noite, Boa pastor. noite, pastor. Boa noite. Boa noite, boa noite.